Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar por que eu não invisto numa das maiores e melhores empresas do Brasil. Além disso, você vai aprender muito aqui sobre análise fundamentalista, tá? Então tudo isso logo depois da vinheta. Solta a vinheta aí. Bom pessoal, antes de começar a falar da Ambev, me segue lá no Instagram, @nicknix. Em breve eu vou começar a sortear livros lá quando chegar a 1000 seguidores. E quando chegar em 10.000 seguidores eu vou começar a sortear coisas muito maneiras, tá? Então não esquece de me seguir lá. Bom, então vamos lá pessoal, vamos falar aqui um pouco de Ambev antes de falar por que eu não invisto nela, né? Bom, a Ambev ela faz parte do setor não cíclico, né? A atividade principal dela é de fabricação e distribuição de cervejas, refrigerantes e outras bebidas. O valor de mercado atual dela é de 268 bilhões, uma gigante aí, né? Uma gigante brasileira, orgulho nacional aí. Receita em 2018 de 50 bilhões de reais e lucro em 2018 de 11,4 bilhões de reais. Aqui embaixo eu deixei uma foto, né, dos principais produtos dela, então tem Skol, Stella, Corona, Brahma, Guaraná, Budweiser, Sukita e por aí vai, a gente vai falar mais no vídeo, beleza? A Ambev está presente em diversos países, tá? Como Canadá, América do Sul, Caribe, América Central e Brasil, é claro, né? Notem que 57% do EBITDA, né, do lucro operacional da Ambev vem do Brasil, né? Então a gente é o povo mais cervejeiro aí de todos entre esses outros países. E eu sei que você já sabia porque eu aposto que você também deve ser um baita cachaceiro ou apreciador de uma cerveja ou um destilado bom aí, né? Eu só bebo latinha. Aqui no próximo slide eu vou falar um pouco do portfólio da Ambev, né? Então ela tem grandes marcas aí e ela define as marcas dela em 3 grupos, né? Premium, Core e Value. O Value é um pouco menos premium, né? Para o pessoal um pouco mais de baixa renda. Aí tem o Core, que é o que realmente gera mais dinheiro para ela. Que aqui a gente tem a Skol, Bohemia, Brahma, Antártica, H2O, Lipton, Guaraná, Sukita, Pepsi, por aí vai. A gente tem aqui os produtos um pouco mais premium, que são Budweiser, Stella, Corona, Serra Malte, Original. Aí tem o Gatorade também, Tonic e o Fusion, né? E aqui a gente tem algumas outras marcas que eu não conheço muito bem, que é o Walls, Colorado e essa outra aqui. Aí você me pergunta, nossa, mas a Pepsi é da Ambev? Não, pessoal, o que acontece é o seguinte, eu deixei até aqui embaixo, né? Porque eu sei que ia gerar essa dúvida. Desde 1997, a PepsiCo mantém estreita parceria com a Ambev, Companhia de Bebidas das Américas, para a produção, comercialização e distribuição da Pepsi, H2O, Gatorade, Lipton Ice Tea e Mountain Dew, presentes em mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil afora. Tá? Os principais concorrentes da Ambev hoje são Coca-Cola e Heineken, né? Vocês já devem saber isso ou ter presumido. Agora falando um pouco de market share, a Ambev domina aí o market share de bebidas frias no Brasil com 67,9% de fatia de mercado. Eu não consegui encontrar um gráfico mais atual, né? Mas eu consegui encontrar algumas notícias que dizem que atualmente a Ambev tem cerca aí de 60% aí do market share das bebidas frias. Os principais concorrentes na parte de bebidas alcoólicas aí é a cervejaria Heineken, né, a Brasil Kirin e o grupo Petrópolis. Agora sim, agora vamos adentrar um pouco mais aí no tema do vídeo de por que eu não tenho Ambev, né? Ambev, pessoal, é sem dúvida a empresa topo de pirâmide, tá? É um orgulho nacional, a empresa é invejável. Porém, ela tem um grande problema no custo-benefício, que é o que a gente vai falar agora nos próximos slides. A Ambev, como o Thiago Reis gosta de falar, ela é vítima de seu próprio sucesso. A Ambev, por ter um excelente histórico, sempre criou uma expectativa alta nos investidores. Nos últimos 20 anos, a sua receita multiplicou por 20 vezes. Seu lucro multiplicou-se por quase 30 vezes, reflexo da expansão de margens. Tal capacidade de execução fez com que suas ações chegassem a ser negociadas mais de 30 vezes lucro. Um patamar muito elevado. Agora presta atenção nisso aqui. Para uma empresa justificar negociar neste patamar, é preciso entregar muito crescimento. Um crescimento que fica limitado quando a empresa já é líder de mercado, a economia apresenta desempenho fraco e suas margens já são as maiores do mundo em seu segmento. Existe pouco espaço para crescer. Então notem o seguinte, né, pessoal? Como a empresa tem um PL muito elevado, ou seja, um preço sobre lucro de 30, teoricamente você demoraria 30 anos para reaver seu dinheiro. Ninguém quer esperar 30 anos para reaver o dinheiro, né? Então, geralmente quando o PL fica elevado, o mercado espera um forte crescimento da empresa, né, para que esse tempo diminua, ou seja, o lucro vai aumentar, né, sobre o preço e o PL vai diminuir, beleza? Porém, está muito difícil para a Ambev fazer isso, porque ela já é uma gigante, tá? Ela já tem margens muito altas, as maiores margens do mundo aí no segmento,
e o desempenho da economia não está ajudando muito. Então é aquela teoria do aquário, né? Ambev, esse aqui, o aquário é o mercado, né? E a Ambev é esse peixe aqui. Ele já é quase do tamanho do aquário. É muito difícil dela continuar crescendo do jeito que ela crescia antes. E aqui a gente tem as outras empresas, né? Como a Heineken, o Grupo Petrópolis e por aí vai, né? Então eles são peixes pequenos dentro do aquário. Eles têm muito o que crescer ainda. Eles podem crescer e consumir a margem um pouco, né? Tomar um pouco da margem da Ambev. Quando uma empresa tem um market share grande, isso pode ser bom ou ruim. Por um lado é bom, porque a empresa é gigante, várias pessoas utilizam os produtos dela, ela ganha muita receita, ela ganha muito dinheiro, o que faz com que ela possa comprar os seus concorrentes ou brigar por preços muito mais baixos que ele. Afinal, por exemplo, quando você compra de muito de alguma coisa, você consegue negociar preços mais baixos, né? Quando você compra pouco, é mais difícil você ter essa negociação, certo? Então, eles também conseguem manipular o mercado de algumas maneiras, né? Através de propagandas e etc. O que é bom para eles. E por outro lado, cai no que eu falei, né? Eles já são muito grandes, têm margens muito altas e tudo mais, o que dificulta para eles crescerem ainda mais, né? Porque eles já são muito bons e crescer ainda mais começa a se tornar cada vez mais difícil. O ar começa a se tornar cada vez mais rarefeito, tá? Um caso muito parecido, pessoal, aconteceu com a Coca-Cola. Eu peguei aqui o gráfico da Coca-Cola de 73 até 2013. E se vocês notarem aqui, ó, de 74, 75 mais ou menos, até 86, a Coca-Cola se valorizou em 1.226%. O que fez com que o mercado criasse grandes expectativas diante da Coca-Cola, pagasse um PL muito alto e a Coca não estava conseguindo mais crescer tanto, né? Ela estava começando a se tornar uma gigante, mas ela não conseguia mais expandir. As margens dela eram altas e tudo mais, e ela não conseguiu entregar o resultado que o mercado estava esperando, desse crescimento absurdo aqui. O que aconteceu foi que, se você pegar a cotação dela aqui em 85, 86, até 2009 mais ou menos, ela ficou 26 anos aqui, com a cotação praticamente na mesma, né? E se você pegar aqui de 97 a 2011, 12 mais ou menos, você vê aqui que ela ficou 15 anos aqui negociando na lateralidade, né? Qualquer momento que você comprou aqui, você não teria praticamente lucro nenhum. Aí você pode me falar, mas Nicolas, naquele outro vídeo que você fez, você falou que era bom quando a empresa ficasse de lado, porque a gente consegue acumular daquela empresa. E é claro, pessoal, é muito bom isso, porque a gente acumula o máximo de dinheiro possível aqui, e quando ela explode a gente lucra com um volume absurdo, né? Mas é melhor ainda que você, durante esse tempo, aqui esses 26 anos, ou talvez esses 15 anos, invista em outras empresas que te façam gerar um lucro maior, o que vai aumentar ainda mais o seu volume, e aí você tente pegar essas empresas aqui, ó, aqui, né, quando elas já estão para decolar. É claro que é muito difícil acertar esses pontos, tá, pessoal? Mas as empresas costumam deixar certas pistas aí de quando vão aumentar esse lucro novamente. Uma das pistas é o PL, né? Se o PL começar a baixar novamente, o PL da Ambev começar a baixar novamente, a gente tem que ficar de olho, né? Talvez seja interessante a gente pegar esse volume que a gente gerou das outras empresas durante esse tempo que o nosso dinheiro ficaria parado e investir nela novamente, beleza? Aqui eu peguei o gráfico da Ambev aqui. Notem que a empresa cresceu muito aqui antes de 2009, 2008 até cerca de 2013. E de 2013 a 2019 o gráfico ficou praticamente de lado, né? Ela ficou lateralizando aqui, ou seja, ela ficou 6 anos lateral, né? Ó, daqui até aqui ela teve um crescimento de apenas 20%. Se a gente dividir os 20% por 6, a gente vai chegar num ganho aí de 3,33% ao ano, apenas aí para o investidor que investiu aqui, tá? O que é muito pouco, considerando que nesses períodos aqui a Selic, por exemplo, chegou a pagar 14% ao ano. Um dos motivos pelo qual isso ocorreu, né, foi como a gente já falou, a economia está enfraquecida nesses anos, né? E a expectativa de lucros da Ambev era muito grande, o PL era muito alto, então a empresa aí está há 6 anos de lado, praticamente. Esse gráfico aqui já é o descontado, então ele já contempla os dividendos dentro dele, tá? Então não tem como você falar, mas os dividendos já estão aqui dentro, beleza? Bom, então a queda de market share e a lateralização aqui dos preços são um dos motivos pelo qual eu tô fora. Agora vamos falar um pouco mais dos números da Ambev, tá? Se vocês notarem aqui, o lucro líquido da Ambev desde 2012 está lateral, né? Em 2012 ela lucrava 10 bilhões e em 2018 ela lucrou 11 bilhões. Então praticamente não cresceu nada aqui desde 2012, que é justamente a época que o gráfico começou a lateralizar, né? Se vocês notarem aqui também a margem líquida, né? O que é margem líquida? É o lucro dividido pela receita, ou seja, a cada R$1 que entra dentro da empresa, quanto é que sobra de lucro para ela, certo? Então, por exemplo, 32% significa que a cada R$1 ela lucra 32 centavos, beleza?
Notem aqui que a margem líquida da Ambev também está caindo, né? Caiu de 32% para 23%. E isso costuma significar duas coisas, tá? A primeira é concorrência, tá, pessoal? Uma forte concorrência faz com que a margem dos produtos diminuam. Quanto mais concorrência, menos margem as empresas têm e mais competição é gerada. É por isso que os preços costumam cair para a gente em setores que tem muita concorrência. A Heineken aí está entrando forte, e algumas outras marcas aqui estão entrando forte aí no setor de bebida, além do enfraquecimento da economia, né? O que faz com que a empresa não consiga mais praticar os preços que eram praticados antigamente. Ela tem que diminuir aí. Notem aí que eles perderam aí praticamente 10 pontos aí de margem líquida. A Ambev é uma empresa que possui muito caixa. Algumas pessoas chamam ela de Banco Ambev, né? Notem aqui que ela tem 10, 11 bilhões de caixa, né? E o histórico dela também, né? Ela costuma manter bastante caixa guardado. Isso é bom em crises, tá, pessoal? Porque em crises ela consegue comprar concorrentes mais barato, ela consegue se proteger queimando caixa, ela consegue fazer desinvestimentos e investimentos, tá? E ela consegue não ter que baixar tanto o preço dos produtos dela, se ela assim preferir, certo? Por outro lado, a taxa de juros atualmente, a Selic, né, está muito baixinha. Isso significa que o rendimento que ela teria antes com caixa desse tamanho, em aplicações financeiras, eram muito maiores do que agora. Agora não é tão interessante que ela fique com tanto dinheiro em caixa. Seria melhor que ela pegasse e investisse esse dinheiro em outras coisas para aumentar assim o seu lucro e gerar mais valor para os acionistas. A empresa não tem dívidas, tá? A empresa tem mais caixa do que dívida, o que gera uma dívida líquida e negativa de 9 bilhões, tá? Então ela tem 9 bilhões sobrando aí. É interessante notar também que os proventos dela vêm aumentando, né? Isso significa duas coisas, né? A primeira é que os acionistas estão recebendo mais dividendos. E a segunda é que a empresa provavelmente não tem coisa melhor para fazer com o dinheiro e ela está gerando muito caixa e não tem mais nada o que fazer com esse dinheiro, o que é ruim, né? É bom quando a empresa consegue investir e trazer mais retorno para o acionista. Então ela pega esse dinheiro, né, que está sobrando e acaba distribuindo porque não tem mais nada melhor para fazer. Entretanto, se a gente notar que nos últimos anos ela tem feito alguns investimentos aí e eu estou percebendo que ela está começando a fazer um esboço aí de voltar a querer crescer, tá? Notem aqui que os proventos aqui nos últimos anos foram menores, o que para mim é um bom sinal, tá? Porque eu sei que ela está fazendo bons investimentos. Tanto que se a gente pegar aqui e olhar a receita, né, que é a única notícia boa praticamente que eu vejo aqui no gráfico, vocês veem aqui que a receita dela não para de crescer, né? Ela deu uma estabilizada aqui em 2015, 16, 17, mas já voltou a crescer aqui de 17 para 18 em 3 bilhões. E se a receita aumenta, o lucro também costuma aumentar posteriormente, né? Porém, se a gente prestar atenção aqui, ó, a gente vai ver que em 2014, 2015 aqui, ó, ela tinha uma receita aí de 46 bilhões e lucrava 12 bilhões. Hoje ela tem uma receita de 4 bilhões a mais e o lucro dela está menor, né? Aqui também, ó, ela tinha uma receita de 38 bilhões, a receita que aumentou de 2014 para 2018 em 12 bilhões, porém o lucro se manteve estável, né? Ele não andou para frente, o que é uma péssima notícia. Isso aconteceu porque as margens deles diminuíram, beleza? Bom, agora falando um pouco dos múltiplos e do preço atual da Ambev, né? O preço atual da Ambev é de R$ 17,08. Ela tem um lucro por ação de 0,70, tá? O que reflete um PL de 28,36 vezes. E um ROS, né, um Return on Stock, que eu já falei aqui, vou deixar o link aqui em cima, de 4,09%. Ou seja, adquirindo a Ambev hoje, você consegue um retorno de apenas 4,09%. A renda fixa hoje entrega um rendimento maior que isso para a gente, né? E as taxas de crescimento da empresa, né? Se a gente pegar aqui ó, a taxa de crescimento anual composta do lucro líquido, né? Ou seja, quanto que ela cresce por ano, no último ano o lucro dela caiu em 5,72%. Nos 3 últimos anos o lucro dela caiu 4% ao ano. Nos últimos 5 anos cresceu apenas 0,10 ao ano. E nos últimos 10 anos, se a gente pegar 10 anos, aí sim a gente tem uma taxa de crescimento positiva de 8%, né? Porém, isso é muito pouco, na minha opinião, já que o PL dela está em 24 vezes, pessoal. Porque, por exemplo, sendo otimista, digamos que o lucro dela cresça 8% no próximo ano. Isso vai significar que o LPA dela vai crescer aí para 0,76, 0,75, por exemplo. E o PL vai continuar altíssimo. Então, ela tem um PL alto e o crescimento dela atualmente não condiz com o PL, na minha opinião.
Beleza? Além disso, se a gente pegar o histórico de PL, né, a gente vai ver que o PL dela atualmente é 24 e historicamente ela costuma negociar mais ou menos nessa faixa, ou seja, não dá para dizer que a empresa está barata, tá? Aqui o PL dela na verdade é 27, tá, pessoal? Aqui o sistema aqui deu algum bug ou entrou algum não recorrente aqui, mas o PL dela aqui é 27. Bom, agora falando um pouco de valuation, tá? A empresa está negociando aí um preço de R$17 e o valuation que eu calculei para ela é de R$15,90, ou seja, ela está negociando acima do preço que eu considero justo para ela, tá? A empresa pode melhorar aí ao longo do tempo, os números melhorarem e o meu valuation também calculado ser alterado, pode, mas por enquanto esse é o valuation, essa é a minha precificação para ela, beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e dar aquele joinha massa para ajudar o canal. Se você se interessa por análise avançada de ações ou quer aumentar ainda mais os seus lucros, né? A gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Se você também é iniciante, a gente também tem treinamentos para você. Até a próxima. Seja Fortunato. Fui.